Olá, queridos! Espero que todos vocês estejam bem. Nós estamos aqui nessa videoaula para falar um pouquinho sobre a economia brasileira desde o momento da formação do país, do início do seu período colonial, desde a chegada dos portugueses aqui, e de maneira especial falar um pouquinho também sobre a principal mão de obra utilizada até final do século XIX, a mão de obra escrava africana e negra depois aqui no país. Né? A gente começa falando um pouquinho dos períodos da história e no sentido mais das práticas econômicas. Né? A gente costuma utilizar a expressão ciclos econômicos do Brasil desde o momento da chegada dos portugueses. Então, pensando que esses portugueses chegaram aqui num momento onde as nações europeias haviam passado por um processo de formação e de organização dos seus estados nacionais. Então, elas tinham se constituído, se tornado nações com territórios delimitados e, na sua maior parte, com uma monarquia centralizada absoluta. Portugal era uma dessas nações e, em função dessa centralização do poder nas mãos de um rei e de uma nobreza que colaborava com essa centralização, essas nações então começaram a investir as suas riquezas na exploração dos mares, na busca de novos territórios. É importante a gente lembrar que essas nações, nesse momento, viviam o mercantilismo, a prática mercantilista. E um dos princípios, isso é tema de outra aula, mas um dos princípios mercantilistas é exatamente a busca pelos metais preciosos. Então, essa grande busca por navegar e conquistar outras terras, onde a América vai ser encontrada, descoberta, né, pelos europeus, é um resultado dessa busca das nações em encontrar territórios onde eles pudessem explorar os metais preciosos que eram a grande riqueza daquele momento. Portugal, quando chega ao Brasil, não estava vindo diretamente para o Brasil, mas estava, na verdade, caminhando para as Índias, navegando para as Índias, em busca de especiarias, que eram também produtos extremamente valiosos na Europa daquela época e que geravam um grande lucro. De maneira que quando eles chegam aqui, a esperança, né, portuguesa em conhecer, em dominar essas terras, era encontrar imediatamente metais preciosos, o que não acontece. Então, de 1500, que é o momento onde os portugueses chegam, até 1530, nós chamamos de período pré-colonial. E por que pré-colonial? Porque Portugal não está interessado ainda em colonizar essas terras. Portugal está mais interessado no seu comércio com as Índias, buscar cravo, canela, noz moscada, sedas. Então, buscar as especiarias nas Índias e vender essas especiarias na Europa. De maneira, então, que durante esses primeiros 30 anos, Portugal vai explorar o pau-brasil por meio das feitorias, então, por meio de armazéns criados no litoral, na faixa litorânea, em alguns pontos dessa faixa litorânea, vai utilizar a mão de obra nativa, vai utilizar os indígenas que vão ser explorados para cortarem esse pau-brasil em troca de produtos sem nenhum valor, então bugigangas
desconhecidas para os nativos e por isso chamavam a atenção desses nativos, né? Então, esses primeiros 30 anos é o que a gente chama de período pré-colonial, porque existe essa vinda, né, pontual dos portugueses, pegam o pau-brasil, voltam para Portugal. É só a partir de 1530, baseado também, motivados pelo medo de perder a posse dessa terra, que os portugueses vão começar a adotar estratégias para efetivamente colonizar esse território. Depois de algumas estratégias, a economia, né? Não só a economia vai ser, então, o foco dessa colonização. Não apenas para colonizar, para garantir a posse, mas porque o objetivo dessa terra descoberta, dessa colônia, é exatamente gerar lucro. Então, é importante que, além do pau-brasil, todo esse novo território possa ser explorado para garantir a economia portuguesa. Então, a partir de 1530, os portugueses vão começar a pensar em estratégias para povoar e garantir a posse desse território. E a estratégia que eles vão alcançar, que eles vão encontrar, é a plantação da cana-de-açúcar e a fabricação do açúcar. Por que o açúcar? Porque o açúcar era um produto extremamente caro na Europa, extremamente procurado pelos europeus. O Brasil tinha um solo favorável, solo de massapê, favorável ao cultivo da cana. E a cana-de-açúcar, ela necessita de um empreendimento muito grande por parte do senhor de engenho, do dono da fazenda onde vai se produzir o açúcar. Não é como o pau-brasil, que você vai lá, corta, coloca no armazém, do armazém você transporta para o navio e pronto. Não. A cana-de-açúcar precisa de todo um processo que vai desde a plantação até para a colheita, depois transformar essa cana-de-açúcar em caldo, esse caldo em melaço, colocar esse melaço nas formas, esperar tantos e tantos dias, né, até esse melaço se transformar no açúcar. Então, era um processo grande, demorado e que implicava a formação dos engenhos, a formação das fazendas com todo o maquinário para essa estrutura. Então, esse era um investimento grande que aquele senhor de engenho que investisse todo esse dinheiro no Brasil não abandonaria o seu investimento com rapidez, de maneira que esse povoamento estaria assegurado para os portugueses, né? Então, é por isso que foi a partir, né, do século XVI, então, vai começar essa produção de açúcar aqui no Brasil. Depois nós vamos ter, já no século XVII, já final do século XVII e durante o século XVIII, né, a mineração. Então, só no final do século XVII é que vai se encontrar metais preciosos aqui no Brasil. E esse período, né, de mineração vai se estender aí durante todo o século XVIII. E só no século XX é que nós vamos ter a grande produção, né, a economia brasileira já vai estar voltada para o café. Veja, a produção de pau-brasil, no período pré-colonial, toda a produção de açúcar e uma parte da produção, né, de ouro, da mineração, vai ser feita durante o que a gente chama de período colonial, onde o Brasil vai estar submetido a Portugal. Depois a gente tem o período imperial, que já é basicamente a produção de café. E o café ainda se estende no início da nossa República aqui brasileira.
tá bem? Então, só para a gente ter uma visão, um panorama geral aí desses grandes ciclos econômicos do Brasil. É importante que a gente perceba assim, é claro que isso foi a única coisa que foi produzida no Brasil durante todo esse momento? Claro que não. Nós vamos ter a produção de algodão, nós vamos ter a produção de tabaco, nós vamos ter a produção de borracha, né? Então, você vai ter, ao longo aí de todo esse período, outros produtos que também terão importância, mas que não vão ter tamanha relevância na economia brasileira como esses produtos que nós mencionamos, tá? Antes da gente falar especificamente da escravidão, eu queria que vocês acompanhassem aí comigo. Eu vou tirar meu rostinho aqui do meio. Só aqui. Acho que eu não consigo. Vamos lá. Só para a gente conseguir falar um pouquinho sobre. Isso já melhorou. Só para a gente falar um pouquinho sobre o Pacto Colonial, tá? O que é o Pacto Colonial? Então, é a relação entre a metrópole e a colônia. Quem é a metrópole? No nosso caso, a gente tem Portugal como a metrópole e temos o Brasil como a colônia. É uma relação de igualdade? Não. É uma relação onde a metrópole tem mais poder do que a colônia. E essa relação de poder se estabelece, se apresenta a partir do Pacto Colonial. O que determina esse pacto colonial? Determina uma relação de monopólio. O que é um monopólio neste caso? A colônia, ela só pode negociar com a metrópole. Então, ela só pode vender para a metrópole e só pode comprar para a metrópole. Qual que é o problema, dessa relação de monopólio? Se eu só posso comprar da metrópole, se eu só posso vender para a metrópole, isso garante que a metrópole pague aquilo que ela quer e que me venda os produtos que eu preciso no valor que eles querem também. Então, essa é uma relação extremamente desigual e que prejudica bastante a economia colonial. Nesse sentido, é importante a gente perceber também que essa economia colonial, ela não tem por objetivo o desenvolvimento da colônia. Pelo contrário, o objetivo da economia colonial é o desenvolvimento da metrópole. A economia colonial, ela serve para atender às necessidades metropolitanas. E um terceiro aspecto que eu quero ressaltar é que, em geral, o que se comercializava entre colônia e metrópole? A metrópole enviava para a colônia produtos manufaturados, ou seja, produtos industrializados, né? Um início de industrialização que a gente vai falar um pouquinho na aula de Revolução Industrial. Então, ela vendia para a colônia produtos manufaturados e comprava da colônia matérias-primas. Então, veja, ela compra do Brasil, por exemplo, algodão, e ela vende para o Brasil a camiseta pronta. O que é mais caro? O tecido, o algodão ou a camiseta? A camiseta é mais cara. Então, olha só, a relação é de exploração. Então, a minha economia funciona para atender a economia da minha metrópole. Segundo, a metrópole paga o que ela quer, vende pelo preço que ela quer. E mais ainda, ela compra de mim um produto que naturalmente é mais barato que o produto que eu compro dela. Então, a relação de equilíbrio econômico entre metrópole e colônia não é a mesma, tá? Então, isso é importante para a gente perceber que durante todo o período colonial, o Brasil vai ser amplamente explorado pela sua metrópole, tá bem?
Essa produção aqui no Brasil, ela acontece também em um sistema de produção específico, tá? Um sistema de produção que a gente chama de plantation. E eu vou falar do plantation para a gente encerrar esse pedaço da aula e a gente fala da escravidão na próxima parte dessa videoaula, tá bem? O plantation é, então, um sistema de produção. Então, toda a produção feita aqui no Brasil, desde o açúcar ao café, foi feita no sistema de plantation. O sistema de plantation ele está baseado em 4 aspectos fundamentais e a gente não pode esquecer, porque esse conteúdo é fundamental para a gente entender a economia brasileira. Primeiro, a monocultura, ou seja, no plantation, o objetivo é produzir um único produto. Nós não estamos preocupados no plantation com uma economia diversificada. É cana-de-açúcar? Então a gente vai plantar cana-de-açúcar em grande quantidade. Por quê? Porque nós vamos plantar em latifúndios. O que é o latifúndio? É uma grande propriedade, uma propriedade gigantesca. Então você tem uma grande fazenda onde você só tem a cana-de-açúcar plantada. Não que você não tenha lá uma horta, uma pequena produção de subsistência. Mas, assim, a maior parte do seu território vai estar dedicado a uma única cultura. Por exemplo, a cana-de-açúcar. Se você produz num grande território um único produto agrícola, você vai consumir todo esse produto? Então, se eu tenho uma fazenda gigantesca, toda plantada de cana-de-açúcar, eu consigo consumir todo esse açúcar? Não. Por quê? Porque o plantation, a produção do plantation não é voltada mesmo para o mercado interno. Ela é voltada para o mercado externo. Então, eu produzo um único produto em grande quantidade, num grande território. Por quê? Porque o que eu produzir, o meu objetivo é vender. E vender, nesse caso, para quem? Para minha metrópole, porque é para ela que eu posso vender. Gente, se eu tenho uma produção grande de um único produto, em grandes territórios, voltado para o mercado externo, eu preciso, logicamente, de muita gente para trabalhar. E para garantir o meu lucro, essa mão de obra vai ser escrava. Ela não vai ser uma mão de obra livre e assalariada, porque eu não quero gastar com salário. Então, quem eu vou colocar para trabalhar? Eu vou colocar o escravizado, tá bem? Então, a gente encerra aqui esse pedacinho da aula e a gente volta um pouquinho, então, já que nós chegamos aqui no plantation, a necessidade de ter esse escravo, e aí a gente começa a falar da escravidão no próximo pedaço. Não deixa de assistir a segunda parte da videoaula, tá bem?